Fala galera, hoje na 3x Action TV vamos estar batendo um papo gostoso aqui com a Sara Veloso e com a minha parceira Cacá Filippini. Cacá. E aí, gente, tudo bom? Bom, hoje a gente está recebendo a Sara. A Sara é executiva, maratonista, uma das poucas brasileiras a ter o medalhão que traz as 6 principais corridas mundiais, né, a Majors. E uma mulher cheia de superação. Sara, conta pra gente qual a sua linha de chegada. Cacá, são tantas, né? Porque o que eu mais digo para as pessoas é que a gente tem que ter linhas de chegada sucessivas. Afinal de contas, nós somos seres humanos e somos insaciáveis. Então, a cada linha de chegada, a gente precisa ter o foco na próxima. Mas o mais importante é que elas têm que ser atingíveis. Exatamente. Nossa, eu tenho até uma amiga que fala muito daquela questão do planejamento, das metas SMART, né? Já ouviu falar? Sim. Então, quando você falou do ser atingível, é essencial, né? E você sabe que esse negócio das metas SMARTs, treinar para maratona é praticamente isso, né? Porque a gente está sempre ali planejando, testando, atualizando e fazendo de novo. Planejando, testando, atualizando, fazendo de novo. E assim sucessivamente até que chega o dia D, né? Exatamente. E aí a gente põe tudo para funcionar. Conta pra gente o que te levou à primeira Major. Aliás, como é que começou a história da corrida na sua vida? Exato. Vamos lá no começo. Nunca é tarde para começar. Eu comecei com 40 anos. Eu estava recém-separada e meu irmão e minha cunhada me levaram um sábado lá na USP para conhecer aquela vibe de treinos, de corredores e tudo mais. E eu acabei entrando numa assessoria de corrida e nunca mais saí, né? Ali eu caminhava, trotava, comecei nos pequenos desafios, né? Coloquei a minha meta dos meus primeiros 5 quilômetros. Começou do zero? Do zero, com 40 anos. Né? Ex-fumante, fumei por 17 anos, fumava 2 maços de Hollywood por dia. Você parou por causa da corrida? Não, eu parei aos 33. Foi uma das minhas metas do ano 2000. Né? Então, no ano 2000, eu tenho certeza que todo mundo, quando naquela passagem de ano fatídica, falou: este ano eu vou. E o meu pórtico estava escrito: este ano eu paro de fumar. Sensacional. Então, era o meu pórtico daquele ano. E o ano foi passando e quando chegou em outubro, dia 12 de outubro de 2000, eu fumei meu último cigarro. Dia das Crianças, gente. Dia das Crianças, mas era um feriado prolongado, né? E eu com alguns amigos planejei, marquei a data de fumar e eu com alguns amigos a gente embarcou num veleiro e a gente ficou em Ilha Grande 4 dias em alto mar. Eu era a única fumante do grupo e embarquei sem cigarro. E eu conto essa história no segundo livro, que vai sair o ano que vem, que vai se chamar Independente. Olha, porque eu não comentei com vocês, mas assim, a Sara, ela tem um livro, que é esse aqui, ó, 6 corridas, que já é um best-seller, que ela conta sobre essas 6 corridas, né? Então, são 253 quilômetros percorridos, né? Nas provas, né? Nas provas, isso. Mas eu nunca fiz a conta se o que eu corri para fazer essas provas daria para chegar até a Lua. Talvez desse, não sei. Porque os treinos... Somar os treinos, a corrida, e você continua correndo até hoje? Continuo correndo até hoje. Então, o vício não para. Não, são 7 maratonas já concluídas e agora, 2 de outubro, eu corro a Maratona de Londres. De novo. Uau. De novo? De novo. Porque, como disse o Capriotti, não sei se vocês conhecem o Capriotti, ele falou que tem gente que nunca viu cabeça de bacalhau, mas também ver um sorteado para a Maratona de Londres aqui no Brasil também é bastante raro. Olha lá, tá vendo? Então é uma mulher que tem as 6 corridas e ainda foi sorteada para Londres, gente. Pra Londres. E eu ganhei um presente, na verdade, né, Cacá? Porque esse ano, nos meus exames anuais, eu descobri um câncer de mama em janeiro. Sim. E
Foi muito no começo, descobri muito no começo, então um alerta para as mulheres, façam seus exames regularmente, estejam atentas ao seu corpo e aos sinais. Exato. Porque eu tinha todos os sinais de que alguma coisa não estava bem comigo. E nos meus exames de janeiro, que eu faço mamografia todo janeiro, eu descobri um câncer de mama bem inicial. Operei no carnaval, né? E fiz mastectomia total nas 2 mamas, coloquei prótese, graças a Deus não precisei fazer mais nenhum tratamento adicional, químio, rádio, medicação, nada, porque foi muito no começo. E quando eu estava me recuperando da cirurgia, chegou um e-mail e eu nem lembrava que eu tinha me inscrito para essa prova. Não, o universo é sensacional, né, gente? E aí mandei no grupo, a gente tem um grupo de majors, né? É. E falei, gente, estão trolando na minha cara, né? Com essa mensagem aqui, o pessoal, não acredito que você foi sorteada. E eu fui sorteada para a Maratona de Londres. Presenteada, Foi um né? presente, né? Presenteada. Sempre quando alguma coisa muito ruim acontece, é porque uma muito melhor está por vir. É o lance, é aquela história de você passar na prova, que nem tinha na escola. Então, assim, a gente tem aquela prova difícil que a gente não quer fazer, mas tem que fazer. E se você passa naquela prova, você muda de ano, você muda de grau. Mas é o sacrifício que o benefício é muito maior que o sacrifício. É aquela fala, né, que eu tenho de vida. Toda adversidade traz um bem igual ou maior. Com né? certeza. Então... Não, foi um presente, assim, né? Até para recuperação e para planejar a recuperação e ter foco, né? Então... Pegando até como gancho, né? A gente... O Sérgio, triatleta. Eu tenho aí o meu pezinho em vários esportes, mas a corrida é, assim, meu grande amor. A gente sabe que a gente aprende muito com o esporte, né? E principalmente os perrengues, as dificuldades, os desafios e tal. Você acha que a tua história, a tua trajetória te ajudou a superar essa questão do câncer? Porque eu acompanhei, né? Como espectadora e telespectadora e mídia espectadora. Então, e eu nunca te vi, talvez, né? Você tenha se reservado esse momento, mas eu nunca te vi... abatida. E já te vi lesionada, já te vi em diversos momentos da vida, né? Assim, dos últimos anos. Você acha que isso te ajudou a superar de uma forma mais... Olha, Cacá, todos nós somos humanas, né? Então, primeiro, eu tenho uma genética familiar de câncer e eu já tinha feito eu tinha tirado um cisto benigno na mesma mama aos 30 anos. E naquela época eu me acabei. Foi horrível, foi muito ruim. Até porque eu perdi uma tia com 45 anos com câncer de mama, né? Então, eu tinha 30 na época, foi muito ruim. Agora... eu tinha acabado de completar 54 anos e eu tinha feito no ano passado toda uma bateria de exames, inclusive mapeamento genético, e eu não tinha a menor propensão para ter câncer geneticamente, mas a minha hereditariedade na família é bastante forte. Né? E aí eu falei, mas por que comigo? Né? Aquela pessoa que se cuida, que olha, que faz esporte, que se alimenta bem, que não perde os exames regulares, né, periódicos. Então teve um momento assim primeiro eu neguei, depois eu perguntei por que comigo. Teve um dia muito ruim, que foi o dia da biópsia, porque nesse dia o meu marido foi comigo pro hospital e quando chegou lá para fazer a biópsia, que é um exame muito ruim, a enfermeira falou, não, agora ela vai aqui comigo, ela vai sozinha. E aí fechou aquela porta e foi muito ruim. Eu chorei, acho que às 3 horas do exame, assim, copiosamente, mas... quando acabou, a enfermeira me deu um chazinho, uma bolacha. E aí ela me enfaixou, eu saí dali, eu estava bem, fui trabalhar. Eu fiz o exame muito cedo, ainda fui trabalhar, trabalhei naquele dia. Mulher sendo mulher. Se fosse homem, ia ficar um mês sem trabalhar. Pois é, e não contei para ninguém, porque eu ainda estava num processo de descobrir a gravidade e aceitação, né? Do meu caso, a aceitação. E dali para frente, eu só tinha uma coisa na minha cabeça. O que viesse, eu ia fazer quimioterapia às sextas-feiras, né? Eu ia passar muito mal sábado e domingo e segunda-feira eu ia estar linda e formosa para a vida.
né? Tá. Ia viver de segunda a sexta, ia encarar meus treinos, ia encarar tudo que pudesse ser bom para minha recuperação, né? Então, aquela certeza eu passei a ter. Quando eu saí do exame, eu virei para meu marido e falei assim, amorzinho, tudo bem se eu tiver um pouquinho de medo de vez em quando, né? E aí ele falou, sim, tudo bem, a gente vai passar por essa, né? E aí vieram os exames, o médico falou, olha, é cirúrgico mesmo, a gente vai tirar, não tem que fazer mais nada. Eu fui muito objetiva no que eu queria, porque eu acho que a autoestima da mulher é muito importante, né? E eu falo isso, acho importante a gente falar, porque as pessoas não falam dos assuntos proibidos, né? E a gente tem que falar disso porque serve de escola para outras mulheres. Exatamente. A legislação brasileira te dá o direito de reconstrução das duas mamas e não só da mama doente. O seu plano de saúde, o SUS, o que for, você vai ter a reconstrução das duas mamas. E eu falei para o meu médico, falei, olha, farol alto, farol baixo, não. Né? Exato. Se é cirúrgico e eu vou operar e eu vou sair dessa cirurgia, acabou, ok, legal, mas nós vamos fazer um serviço bem feito. Tanto é... Vou sair recalchutada, com o peito bonito, olhando pra cima. Exatamente, entendeu? Melhor do que entrou. Melhor do que eu entrei e realmente, assim, e até estava conversando com ele no retorno. A autoestima da mulher, depois que ela se reconstrói, é muito grande. Então, isso é muito importante, isso é muito bom para mim, né? Ter um atendimento adequado, ter um médico que entendeu os meus objetivos, né? E aí, saber, eu tive que dar um tempo para o esporte, eu tive que fazer uma parada. Então, foi muito engraçado, porque no dia anterior da cirurgia, eu fui para a piscina e a professora falou, mas você quer treinar? Eu falei, não, hoje eu quero nadar só. E eu não estava contando para as pessoas, né? E eu nadei copiosamente. 2 horas. Não, naquele dia eu nadei 1 hora. Nadei 1 hora seguida sem parar, e foi assim muito bom, né? Foi sua válvula de escape. Foi minha válvula de escape e dali no dia seguinte eu fui para o hospital. Mas aí eu organizei toda a minha cirurgia, organizei o trabalho, né? E quis operar no período de carnaval para dar um off adequado no meu trabalho. E aí eu comecei a ter que falar para algumas pessoas, né? Então, na empresa, algumas pessoas chaves precisaram saber e tudo mais. E quando eu comecei a contar para algumas pessoas, primeiro as pessoas ficaram muito sensibilizadas, sim, né? E eu tava meio assim, olha, eu vou ali e volto, né? Muito normal, porque eu tinha tido período para absorver aquilo. E aí alguns começaram a chorar na minha frente quando eu falava, né? E eu falei, eu não consigo, eu não vou poder lidar com isso, né? E falei pro meu marido, vamos nós, né? Fui pra cirurgia, fiz a cirurgia e eu só comecei a contar para as pessoas depois que já tinha passado. Olha, tô aqui, tô ótima, né? Tenho 2 cachorrinhos andando comigo pela casa, porque eu tinha 2 drenos na mama, uma em cada mama, né? Então eu tenho 2 cachorrinhos andando comigo pela casa, de vez em quando eu tenho que ir lá e fazer eles fazerem xixi, né? Porque você tem que esvaziar o dreno. Então, você tem que colocar um pouco de humor na sua vida. Claro. Né? E aí, contei, olha, tá tudo bem e tá ótimo. E depois disso, sim, eu fiz um post, né? Lá no meu Instagram, Birrades4, e agora, né? E agora, gente, a maioria de nós mulheres e a maioria da população vai ter um câncer. Só que câncer hoje não é sentença de morte. Sim. Né? A maior parte dos cânceres, eles são curáveis, eles são tratáveis, eles são operáveis. E o grau de tranquilidade que você vai atravessar isso está muito relacionado aos seus exames preventivos. Como você cuida da sua saúde até descobrir que você tem um câncer ou outras doenças que também são tratadas como complicadas aí na sociedade e que você tem que fazer exames preventivos para descobrir isso. Né? Toda doença pega no início, ela é curável. Então, assim, o que era antigamente uma sentença de morte, hoje em dia está normal. Né? Eu tenho uma irmã que é médica, eu também tive um câncer, tumor nos rins,
e cheguei meio abalado, né? Embora com cabeça de atleta, né? Você já vê o plano B, você já se resigna, você já tem, né, o que já sabe o que você vai fazer. E até eu tinha pego um médico que era meio açougueiro, e aí o tumor era num lugar delicado dos rins e ele queria tirar o rim inteiro. E aí eu cheguei para minha irmã e falei, o médico falou que ia tirar o rim, é rápido, tudo bem. E assim, né, tipo, bola para frente, tem o outro ainda, vida normal. Ela falou, você tá louco? Não vai tirar nada. Você tá maluco? Vamos arrumar outro médico para você. Aí meu cunhado também é médico, arrumou um especialista. Aí eu fui no especialista, eu cheguei para ele e falei, bom, na pior das hipóteses, já quer logo saber, né? Ela falou, na pior das hipóteses você perde metade. Eu falei, pô, já tô num baita de um lucro. Claro. E aí fiz a operação, etc. E aí depois fui fazer outro exame, o ultrassom nem viu que tinha sido operada. Perdi nem 10%. Olha que sensacional. E o médico tirou o rim, fez a funilaria e botou, porque estava num lugar ruim, e pôs de volta. E aí, então assim, de uma sentença de morte, que sua cabeça começa a pirar. E aí, muito provavelmente, não sei se você sentiu isso, mas a sua recuperação e o resultado posterior depende da sua cabeça. Exatamente. E não da parte clínica. Inclusive, um dia que eu estava na sala de espera da ressonância e eu estava cansado. E aí, quando você está cansado, os pensamentos negativos começam a tomar conta da sua cabeça. Você começa a pensar só coisas que não vai ter jeito e tal. E aí eu estava com um livro que tinha me indicado, que o livro falava, que inclusive acho que de um pastor americano, Joel Osteen, que falava que eles fizeram um estudo num hospital onde 80% das pessoas que falavam que a saúde dela estava melhorando, melhoraram. Só do fato dela falar. Exato. Exteriorizar. E eu não acreditava muito nisso. Eu falei, isso é palhaçada de neurolinguística e tal. E eu comecei mentalmente e comecei a falar, não, minha saúde... E aquilo me trouxe paz. E aí fui para a ressonância, entrei no tubo lá com aquele barulho insuportável, dormi lá dentro e saí de lá com a certeza que não tinha mais nada. Mas isso que você falou é muito, muito legal, né? Porque a gente está falando aqui com 2 atletas, né? E que de alguma forma a atividade física ensinou, não diria ensinou, mas modelou, né? Criou um modelo de pensamento. Eu, quando fiquei hospitalizada pela Covid, não foi fácil, porque eu recebi o diagnóstico da trombose. E foi assim, uma coisa que eu acordei e falei assim, vou pro hospital. Aí meu marido falou, vai fazer o quê no hospital? Eu falei, não sei, tem alguma coisa errada comigo. Não, mas você tá bem, o pior já passou, porque eu tinha tido dias ruins mesmo. Aí eu falei, não, gente, mas tem alguma coisa errada, eu vou pro hospital. E eu fujo do hospital. E aquele dia eu insisti, peguei meu carro, fui pro hospital. E dali eu fui pra UTI, com uma trombose. E naquele momento eu falava para os médicos, olha, quando eu estiver entrando numa situação crítica, me avisa. Porque eu achava que eu ia morrer, né, primeiro. Aí, se for um momento assim, minha saturação caiu, me avisa. Então, qualquer alerta, me avisa. E aí, chegou um dia, a enfermeira falou assim para mim, por que você perguntava isso, né? Aí eu falava assim, porque eu sei que vocês tinham falado pra mim que a minha saturação tinha que estar ali entre 97, 98 e tudo mais, e se descesse, já era um ponto de alerta. Toda vez que eu via aquilo ali, eu focava como se eu estivesse correndo. Olha a loucura. Então eu falava assim, não é que eu não tô saturando, é porque eu tô um pouco cansada. Então eu ia correr, meditava, e aí reequilibrava aquilo ali. Porque era tudo mental, gente, o exercício mental que eu fazia. E principalmente na hora de sair, né? Eu fiquei 3 dias sem me mexer na cama. E por incrível que pareça, você levantar da cama depois é como se você tivesse meses sem andar, porque você perde a força, é uma coisa horrível. E eu falava assim, não, isso daqui é só um pós-prova. Sabe? Então eu sempre encarei assim, eu pegava exemplos que eu já tinha vivido no esporte e traduzia para aquele momento. É meio que a tua mente te leva para aquele lugar seguro onde você já passou por aquilo e você já sabe que no final vai ser bacana. Exato. Exatamente. Eu falo no meu livro que correr é o novo MBA. Eu
roubei esse título de um artigo do Nizam Guanais na Folha de São Paulo. E é isso. Quando a gente está em esportes de alta superação, você se expõe a sentimentos que existem na vida real. Só que você está num ambiente quase que um laboratório de emoção. Então, ali, você pode sentir ansiedade, você pode sentir dor, você pode sentir angústia, você pode sentir medo, você pode sentir tristeza, você tem alegria, você tem euforia, você tem realização. Então, tem muitos sentimentos ali. Tudo ao mesmo tempo e várias vezes no várias período. vezes numa então, você mesma sai prova. Do desespero para euforia e volta pro desespero. Volta. E a gente está acostumado a lidar com isso, né? Porque a gente vive com isso o tempo inteiro. Então, quando você vai para a vida real e esses sentimentos acontecem, você já sabe qual é a sua reação. Né? Ou é tipo aquela coisa, né? Quando a gente era criança, que a gente ficava passando susto nos irmãos, não sei o que lá. Chega uma hora que não leva mais susto. Então, você se fortalece para os obstáculos e para as adversidades. Então, isso que eu acho que o esporte me deu, esse domínio corporal, esse domínio de conscientização. Às vezes, assim, tá em situações em que as pessoas perderiam o controle, né? Você respira, se coloca, né? Vê o ambiente e aí segue em frente, né? Você sabe que no final vai dar tudo certo e você vai ficar felizona. Porque na verdade eu sempre brinco, né? Você tem que escrever o seu pórtico, né? Quando a gente está na prova, o pórtico está escrito chegada, né? Mas qual é a sua linha de chegada na vida? Então a gente precisa escrever pórticos. Pensamento gera imagem, imagem se materializa. Então, vamos fechar os olhos. Nossa. Escreva no seu pórtico aquilo que você mais deseja nesse momento. E siga essa trilha, né? Porque é sinuosa. Às vezes as coisas vão dar errado, vai ter um buraco, vai ter uma subida que você vai precisar ultrapassar, mas o pórtico está lá. E quando ficar difícil, fecha os olhos e visualiza o pórtico de novo. Você sabe, Sara, que assim, quando a gente se conheceu, você me falou uma coisa muito parecida com essa e também me contou. Aí eu já não sei se você me contou ou se eu li no livro. Mas, enfim, que enquanto você corre, né? Enquanto você tá ali na corrida, passa um livro na tua vida, né? Sim. Da tua vida, na tua mente. E eu trago isso para todo o meu treino. Por incrível que pareça, eu tô falando aqui abertamente, você tá no meu pensamento, você e algumas pessoas com quem eu já tive contato, que já me passaram alguma coisa, vocês estão na minha vida a cada treino, principalmente aquele treino mais difícil, né? Então, assim, quantas foram as vezes que a sua orelhinha deve ter esquentado lá, porque eu pensei em alguma coisa nesse sentido, porque eu tava treinando e tava difícil pra mim. E aí eu falava assim, gente, a Sara falou pra mim, pera, deixa eu imaginar ali, por que eu tô correndo? O que eu quero com isso? Qual vai ser a minha linha de chegada, né? Então, assim, é um exercício mesmo. Diário. E você foi a grande mentora pra mim, nesse exercício, verdade. Que bom. E quantas foram as vezes que eu só completei porque, sabe, a Sara estava lá, não estava grisalha, porque agora ela está sumida no grisalho, ela estava diferente, cacheada, né? Mas estava ali falando, sabe aquele avatar? Então, assim, no meu pensamento tinha um avatar da Sara, tem outros avatares, mas ela tava ali. E, assim, é incrível que quando a gente cria um modelo de pensamento, né? Por isso que eu falo do modelo de superação, modelo de... Realmente, quando você imagina... Gente, faz assim, ó. Num passe de mágica, você chegou lá. Passa muito rápido. Passa. Os treinos são demorados e até um pouco muito dolorosos. Só que a prova passa tão rápido que se você não parar e deixa eu curtir um pouco, você perde aquele sabor, aquelas imagens, aquela lembrança, aquele cheiro, né? Pessoas que você conhece, que você nunca viu na vida, mas se tornou seu melhor amigo por alguma fração de segundos ou instantes. Então, assim, e aí voltando um pouco para a superação que você falou,
Falar de superação é um jargão, praticamente. De tudo falar, não, você tem que superar, superação. E às vezes é até um pouco tóxico, né? Exatamente, com certeza. Né? Como diz os americanos, overrating, né? Que usam demais essa palavra até onde não deveria. Ou alguns coaches, né? Aquela história de tomar banho gelado, passar em cima da brasa para superar. Inclusive, até deixar um aviso, esse papo de passar em cima da brasa é 171, é falcatrua, porque brasa é isolante térmico. Se você passar devagar, a brasa vai isolar o seu pé. Se você passar rápido, você vai afundar e vai cair na brasa. Isso é ciência. Eu, como nerd, né? Já leu em algum lugar. Já li, vi, enfim. E tem um coach americano que é super, né? Uma amiga minha veio... Não, porque vamos em tal coach e tal, não sei o quê. Tá, vamos, tal. Quanto que é o ingresso? $4.000. Você tá maluca? Não, porque ele faz a gente andar sobre as cinzas. Tá mais louca ainda, né? Porque isso daí não tem nada demais. Xamã é o quê, né? Me dá aqui então que eu faço você andar sobre as cinzas, pô. Né? E aí você falando o seu testemunho, aí a gente consegue traduzir a palavra superação na prática. Porque poucas pessoas conseguem mostrar, ó, superação é isso. Né? Então, se você for entrar no esporte, o esporte vai ser uma simulação para partes difíceis da sua vida. Mas eu acho que a gente precisa calibrar um pouco o que é superação. Porque o que é superação para mim não é superação para você. E às vezes eu falo isso, eu tô no parque, ou no Ibirapuera, ou lá na Água Branca, onde eu treino, e às vezes eu vejo uma pessoa num processo real de superação, e na superação dela, ela não está correndo uma maratona, ela jamais vai correr uma maratona na vida dela, mas são pessoas que claramente têm alguma questão médica que as fizeram mudar de atitude. Então, ou uma situação de sobrepeso, ou uma pessoa com dificuldade de locomoção, uma pessoa que está um pouco mais abatida, que você vê que tem alguma questão ali de saúde, e essas pessoas saíram da sua zona de conforto, abandonaram a sua poltrona para dar uma volta de 500 metros, para dar uma volta no quarteirão. Mas fizeram disso uma prática de disciplina. Sim. E fazem com regularidade. De vida, né? Já é uma superação. O esforço desta pessoa para fazer isso pode ser muito maior do que o nosso para acordar cedo, fazer um treino, fazer uma musculação e até correr uma maratona. Né? Então, a gente tem muito que dosar essa questão da superação, porque superar, tem que ficar muito claro, é você sair da sua zona de conforto. Então, saia da sua zona de conforto, experimente coisas diferentes. Vai aprender uma dança, vai fazer um bordado se você não tem muita coordenação motora, combine com o seu par, alguém da sua casa, uma caminhada depois do jantar, dar uma volta no quarteirão. Essa volta no quarteirão pode virar 2 voltas no quarteirão. Pode ser um momento de você se desconectar do celular e ter uma conversa, né? E aí você vai começar a colocar hábitos regulares de exercício na sua vida. Né? E não precisa ser louco que nem a gente, porque senão as pessoas falam assim, tô ouvindo esse papo deles, isso eu nem vou fazer, entendeu? E não é para fazer mesmo, né? Se você trocar 2 andares de elevador por escada, você já está fazendo uma superação na sua vida, se você nunca fez isso na vida e se você nunca se propôs. Você sabe que eu tenho muita preocupação quando eu tô criando uma publicação, alguma coisa assim, eu procuro ser o mais real possível, sabe? Então, assim, frustrei, vou lá e escrevo, tô frustrada. Quebrei, entendeu? Gente, não deu, desisti, dei um passo para trás, dei 2 para frente, consegui, tá difícil. Sabe, eu acho importante a gente sempre mostrar para as pessoas que, assim, primeiro que daqui tem um ser humano também. Claro. Eu tenho as minhas limitações, porque viver a vida do Instagram é muito cômodo, né? Porque a gente é o que quer, está aonde quer estar,
né? Porque você pode dizer que está em qualquer lugar, é só colocar uma localização e alguma coisa. Inclusive, alguns anos atrás, teve uma menina que fez uma tese na faculdade e ela mostrou como as mídias sociais contam mentira. E ela fez como se ela tivesse ela montou um Instagram como se ela tivesse vivido um mês na Grécia. E ela não saiu de casa. Né? É muito louco isso. Não, tem um filme engraçadíssimo, né, gente? Inventando Ana. Ah, então, um essa seriado. daí... É um documentário, porque é real isso. Porque é uma real, minissérie. Assim. Não, dá um exemplo, né? O meu livro estava lá na Bienal. Então, me mandaram uma foto, eu fiz um post, né? Best-seller, Sara Veloso, livro na prateleira, bonitinho, localização Bienal. As pessoas falaram assim, você foi na Bienal? Que dia que você foi? Eu não fui à Bienal. Não fui à Bienal porque eu resolvi dar uma pausa na minha agenda. Eu decidi que eu não merecia enfrentar toda aquela fila, que eu já tinha a minha realização pessoal, que era a foto do meu livro na prateleira, e eu não precisava ir lá para ver meu livro na prateleira e dei um basta, mas muita gente pode achar que eu estava na Bienal. Sim. E eu não estava. E isso acontece direto. Então, assim, o que acontece com a pessoa que está te seguindo? De duas, uma. Ou ela vai piorar a frustração dela, né? Então, assim, vou postar lá meu treino pago, vou dizer que eu corri, sei lá, naquela manhã 25 quilômetros e que eu tô super bem, acordei com uma baita disposição, A pessoa não teve nem disposição direito para levantar. A pessoa real, né? Não teve disposição para levantar. Quem dirá subir um lance de escada, né? Às vezes mora no primeiro andar e pega elevador para aquilo. E vai olhar e vai falar assim, o que ela faz que eu não consigo fazer? Exatamente. Então, eu gosto muito dessa régua que você coloca. A minha régua é minha régua. Exatamente. A sua régua é sua régua. A régua da Sara é a régua da Sara, né? Então, mas o que vocês duas fazem e fizeram muito bem é que junto com a palavra superação vem a referência. A referência. E vocês são referência, porque vocês mostram dentro da minha vida que é assim, assim, assado, eu fiz isso. Então, até um parceiro nosso que é fisioterapeuta, ele te deu uma definição muito legal. A pessoa que é sedentária e foi dar uma volta no quarteirão, ela é atleta. Ela é atleta, ela correu uma maratona. E as pessoas têm que ter essa consciência. Né? Tipo, não, você é um atleta. Parabéns e comece a tomar os cuidados de um atleta para ir cada vez mais longe. Então, a pessoa pode escolher subir, sei lá, 2 andares de escada ou, pela referência de vocês, e fazer uma maratona. Não, e outra coisa, tem aí alguns estudos que se você levanta e corre 10 quilômetros, depois você vai para o trabalho, passa o dia inteiro sentado na cadeira, você perde um percentual super importante, eu não sou especialista nisso, mas você perde um percentual super importante dessa atividade física que você fez. Então, por exemplo, eu no trabalho, eu brinco com as pessoas, quando eu vou ao toalete, eu procuro o mais distante da minha sala, né? E aí, outro dia, eu estava ouvindo um jornalista falando que... do Niemeyer, que o Niemeyer, as edificações do Niemeyer, os banheiros, tipo lá no Congresso Nacional, eles são, você tem que andar um monte para andar. Eu falo que ele já devia de saber disso lá atrás. Né? Que a gente tem que fazer algumas caminhadas no decorrer do dia para você manter o não sedentarismo. Exatamente. Né? E essa história de falar de realidade... as pessoas falam assim, nossa, Sara, você colocou coisas muito pessoais no seu livro. Mas por quê? É justamente para trazer um pouco a Sara para a vida real. Eu nunca fui uma pessoa, antes do livro, o meu Instagram era fechado, eu tinha 60 pessoas da minha família, e depois do lançamento do livro que eu abri o Instagram e para colocar as coisas lá, mas para divulgar meu trabalho. Por quê? Porque, sim, eu sou maratonista, eu sou escritora, agora eu sou uma best-seller, né, sou uma executiva, sou casada, mas Venceu o câncer. Venci o câncer, né? O câncer não está no livro, mas venci o câncer. Mas aqui nesse livro tem
Tem uma menina que sofreu bullying na escola, né? Tem uma menina de pais separados que teve uma infância difícil, tem uma história de vida complicada, né? Eu sou uma sobrevivente do suicida, eu perdi um primo que se suicidou, você conta isso. né? E eu conto isso no livro. Tive amores não correspondidos e que não deram certo até encontrar o amor da minha vida, né? O parceiro que me ajudou com a história de escrever esse livro. Então, tem muita coisa aí por trás. Então, não são aquelas fotos bonitas do Instagram. Então, mas isso é você. Isso é uma vida normal, pessoas normais. Exatamente. Então, quando eu resolvi colocar tudo isso num livro, foi para mostrar para as pessoas o seguinte: as coisas não são 100% boas, mas você pode lidar com os recursos que você tem e construir uma história legal, e construir o seu caminho, e desenhar as suas vitórias, né? E, de novo, desenhando seu pórtico, visualizando o seu pórtico. Porque quando vocês estavam falando aqui, há um pouquinho atrás, assim, passa tão rápido, a gente está sempre focado no momento, mas a gente não está focado em viver tudo que a gente precisou preparar para aquele momento, né? Então, vocês estavam falando, antes da gente começar, sobre triatlon, né? É divertido, triatlon é uma coisa divertida, os treinos são divertidos, cada dia você está fazendo uma coisa, né? A corrida tem que ser divertida. E o pórtico, propriamente dito, ele dura centésimos de segundos. Se você não tiver construído uma história, se você não tiver tido momentos emocionantes ali dentro e não tiver trazido com você tudo isso, de que vale o pórtico, né? E por que eu falo que a gente tem que ter vários pórticos? Porque depois que você alcançou aquele pórtico, já tem que mirar no próximo. Você tem que mirar no próximo, porque senão os segundos de frustração ali, que você fala assim, nossa, acabou porque foi muito bom, porque você construiu uma história muito legal nesse caminho, mas já vamos pro próximo, porque a vida é assim. Você sabe que tem até uma fala, né, a respeito da maratona. Maratona, ela é uma maratona para chegar. Depois ela é uma prova de corrida de 42 quilômetros e os malditos 195 metros. E aí, o final dela pode ser um vazio. E pode fazer com que você pegue um bode enorme. Agora, se você já engata num próximo pórtico, né, um próximo pórtico que você tá visualizando ali, opa, peraí, esse foi o primeiro que vai me levar para o segundo. E é um espaço muito tênue, né? Então, assim, eu escuto isso de muita gente que já correu uma atrás da outra, é assim, tô terminando essa, mas eu já tenho a inscrição, já sei quando que eu vou correr a próxima, já sei quanto tempo eu tenho que me preparar, e essa aqui vai me trazer muita bagagem para a próxima. Não é isso? E a gente também tem que tomar cuidado com os desafios que a gente se propõe, né? Tem aquele filme Desafio Vertical? Sim. Do cara que escala lá um monte no Canadá. Isso. Sem nenhuma ferramenta de proteção. E aí eu assisti aquele filme, cheguei do meu fisioterapeuta e falei assim, eu nem vou me arriscar a fazer isso. Ele pegou e falou, por quê? Eu falei, porque meu próximo passo vai querer saltar de paraquedas sem paraquedas e chegar viva lá embaixo, entendeu? Quase que impossível, né? Então, assim, vamos colocar desafios que depois você tem um próximo passo, porque se acabar, a depressão vai ser tão grande, gente, que não dá, né? Tem que ir buscando coisas aumentando maiores. a dose, né? Tem que ir aumentando a dose. E sabe que quando eu entrevisto as pessoas, né, para as matérias do 365 para 42, eu pergunto muito isso. Gente, tá bom, você realizou, e o agora? E aí? É aí que entra aquela frase, né? O importante não é o chegar ao destino, é você aproveitar a viagem. Exatamente. É isso que é o lance do mindfulness, de você... E as pessoas estão começando a aprender isso. Eu mesmo me pego assim, fazendo várias coisas ao mesmo tempo e faço a grande maioria no automático. E não aproveito o que eu estou fazendo. Nossa, o mindfulness para mim, assim, é minha vida. Em tudo. Uma vez, eu já tinha desfilado uma vez na Marquês de Sapucaí e organizei para levar um grupo de amigas e amigos e a gente desfilou lá pelo Salgueiro.
E a gente estava lá na concentração e demora, né? E tem um monte de coisas, tem que organizar, comprar fantasia. Não era esse mundo da internet de hoje que você faz tudo no teclado, né? E aí, quando estava lá na concentração, eu falei, gente, presta bastante atenção. Aproveitem cada segundo, porque passa muito rápido. Então, tenham consciência de cada momento que vocês estão ali naquela avenida, porque é rápido demais. É rápido demais. E assim, eu falo, pra mim, eu tava na minha primeira experiência, que pena que na primeira vez que eu tava lá, alguém não falou isso pra mim, porque aí eu voltei pra fazer de novo. Mas E é isso. Às vezes, na vida da gente, você fala assim, sei lá, você vê as pessoas, porque quando eu me formar, aí passa anos fazendo rifa pra festa de formatura e não vê o baile passar. Entendeu? Você sabe que é assim, um exemplo claro disso é casamento, né? Eu já fui casada com festa, essas coisas. Meu casamento atual, a gente decidiu casar. E foi assim, tá bom, vai ser no meu apartamento, no seu, vai ser aonde? Não, vamos arrumar um pra gente. Pronto, casamos, acabou. Agora, eu já tive essa coisa do vamos organizar a festa e tal. Gente, as pessoas me perguntam, o que você lembra da tua festa de casamento? Eu falo assim, nossa, eu lembro que eu tinha que cumprimentar tanta gente, que foi tão chato eu ter que passar em mesa por mesa. E eu, enquanto convidada dos outros casamentos, curti muito mais do que o meu casamento. Claro, é isso. Entendeu? Eu falei, que coisa mais chata. Então, por isso que eu decidi, nesse casamento, não casar, né? Não fazer essa festa toda. Porque eu falei, gente, olha, o dia que a gente anunciou pros amigos, tudo mais, estamos juntos, vamos fazer um evento em casa, tal. Eu consegui curtir tudo. Sabe? Eu trouxe isso como uma lição para a vida. Então, em tudo que eu faço, eu quero curtir, sabe? Seja uma coisinha pequena até uma coisa enorme, eu quero curtir aquele momento, eu quero olhar para as pessoas, eu quero me ver naquele lugar. E principalmente construir uma memória daquilo. E assim, por exemplo, se você sabe, né, e é fato, a festa de casamento ou a festa, qualquer festa que você é o anfitrião da festa, você não é você que vai aproveitar a festa, né? Você está fazendo a festa, está oferecendo a festa para os seus convidados. Então, aproveite o momento de escolher o salgadinho, o docinho. Tenha uma boa memória de quando você escolheu a lembrança, né? E isso que é importante. E quando a gente vai para o treino, é isso. Eu lembro uma vez, eu estava fazendo um longão lá no Ibira. Defina o longão. Devia de ser uns 28 quilômetros, alguma coisa assim. E aí, no meio do meu treino, encontrei uma amiga que também estava treinando para uma maratona, estava no longão dela, mas ela estava sentada num banco e falou assim, nossa, estou muito mal. Eu falei, o que foi? Ela falou, eu tô tonta. Eu falei, você tá com tensão cervical e tá com labirintite, senta aí, né? E parei meu Ali treino. foi a doutora Sara falando. A gente já conhece algumas coisas. Aí ela sentou no banco, eu fui lá, fiz uma massagem no ombro dela, pescoço, relaxei e tal. Ela ficou em pé, eu falei, você tá melhor? Ela falou, tô. Eu falei, agora você decide, né? Se você vai continuar o seu longo ou você vai pra casa. Ela falou, não, eu vou parar, mas eu já consigo ir correndo pra casa, eu tô bem correndo pra casa. Não parou. Não parou, mas eu tenho aquela memória daquele treino para uma das minhas maratonas, onde em algum momento eu parei o meu treino e doei para minha amiga. Isso é importante. Lógico que é. E não, assim, nada disso me impediu de cruzar o pórtico, mas eu construí uma memória, eu selei um vínculo maior, ela vai ter essa memória para a vida dela também, tenho certeza, né? Então, e se um dia ela estiver ouvindo esse podcast, ela vai saber que foi ela que é dela que eu tô falando. Essas são as memórias importantes, porque o pórtico são centésimos de segundos. É isso mesmo. Num mundo que tá tendo o cérebro moldado por algoritmos, onde as pessoas sentem prazer por uma fração de segundo de passar a tela para cima, cada vez mais essa linguagem de aproveitar a viagem, aproveitar os momentos, está se perdendo.
Acho que é esse tipo de conversa, esse tipo de mensagem que me motivou a fazer esse projeto. Aí, contra essa cultura do imediatismo, e você começa a perceber na sociedade inteira relacionamentos que não duram, porque num passar de tela você escolhe outro parceiro, falta de atenção generalizada, as pessoas estão com... E até ouvi um neurocientista falando que esses algoritmos, o cérebro, ele é moldável. E esses algoritmos estão moldando a cabeça das pessoas para que elas sejam cada vez mais vazias. Porque é muito simples, você olha uma pessoa postando uma foto num lugar que de repente ela fez uma viagem, ficou um dia, tirou foto num monte de lugar só para falar que ela ficou um mês em tal lugar, ou que pegou um cenário qualquer e se postou naquele lugar, ou marcou em tal lugar, que tem muito, ou aquela foto com a luz certa, com o ângulo correto, chupando a barriga. É o like, né? O like hunter. Então você só tá se preocupando com like. Eu até vejo, a gente teve um entrevistado que a gente falou aí da quantidade de pessoas que estão vindo para a corrida. Eu acho que muito disso é influência da mídia digital, sim, sabe? Eu acho que tem uma questão da história do treino pago, né? Então, assim, tudo bem, gente. A gente divide opiniões, né? Às vezes você precisa colocar no cérebro, fiz e pronto, né? Pra você, ter um motivacional tal. Mas muitas vezes você fala assim, eu vou correr essa prova porque tá todo mundo correndo. Eu participo de um projeto grande com a TF Esportes, né? Que é justamente esse papo de corredora para corredores. E eu falo muito sobre isso. Eu falo, gente, você tem que tomar cuidado na hora de você escolher a tua prova, que não é porque o seu vizinho faz aquela prova que você também tem condição de fazer. Né? Então vamos se preparar. Tá todo mundo fazendo meia maratona. Será que tá todo mundo fazendo, ou as pessoas que você segue que estão fazendo, né? Porque a gente passou a criar um espelho em cima de uma mídia social. Então, Cacá, eu aprendi isso em um momento, no quilômetro 21 da Maratona de Nova York. E quando você virar a placa do quilômetro 21 da Maratona de Nova York, que você estiver subindo a ponte, você vai lembrar de mim. Vou, com certeza. Agora você vai lembrar de mim, porque é exatamente ali. Eu passei uma infância, meus pais se separaram, eu era muito pequena e fui estudar no colégio de freira na década de 70, onde as mulheres eram desquitadas, né? Então imagina como eu fui perseguida naquela escola. E desenvolvi um perfil de estar sempre me moldando no modelo do outro, né? Sempre fazendo o que as pessoas esperam, sempre tá fazendo o que o outro tá fazendo, né? O que a sociedade espera de mim, né? E traduzindo isso para o esporte, correndo a corrida do outro. Né? Quando eu fui para a Maratona de Nova York, eu estava lesionada, eu tinha uma distensão na panturrilha. E eu decidi que eu ia fazer a prova porque Nova York é uma prova que não tem limite de tempo. E tem muitas pessoas com alguma dificuldade de mobilidade fazendo a prova. Quando eu estava no quilômetro 21, sofrendo, tentando correr, tentando acompanhar o relógio, tentando fazer uma coisa que o meu corpo não podia entregar, eu encontrei uma senhora com um par de muletas fazendo a maratona dela, subindo aquela ponte. É um tapa na cara, né? E ali eu falei, se ela vai terminar essa prova, eu também vou terminar. E se ela é capaz de correr a própria corrida, daqui para frente, eu só vou correr a minha corrida. E é por isso que os capítulos do meu livro começam com o tempo que eu terminei cada prova. Porque sim, eu sou sub-5, tá? Aliás, sou sub-6, né? Eu sou sub-6 porque eu já fiz prova... Nova York, eu acho que eu fiz em 5:50, tá? E não tem demérito nenhum para isso. Né? Até eu brinco com as pessoas, né? Que tem uma estatística por aí que 3% da população mundial é considerada rica, né? E tem uma outra estatística que diz que menos de 1% da população mundial correu uma maratona. Então, gente,
Você Pra quem já tentar ser correu rico. 7... já tá chegando no bilhão, então. Exato. Pra quem já correu 7... Terminar em 6 horas, né? É. É menos de 1% da população. Eu sou a 38ª brasileira a conquistar a mandala das Six Majors. Exato. E eu comecei tudo isso aos 40 anos. Explica pro pessoal o que são as Six Majors. As Six Majors significa que você correu as 6 maiores maratonas do mundo. Que são? Né? Que são Boston, Chicago, Nova York, Berlim, Londres e Tóquio. E aí, depois que você corre, você ganha Essa aqui, ó. essa medalha aqui, ó, que é uma mandala. Exato. Com a 6. Então, com a 6. Então, nesse dia que você avisa, você não tem ordem, né? Não tem nenhum... Você pode fazer da forma como você Sim. escolher. E na prova que você vai completar as Six Majors, você avisa na hora que você vai retirar o seu kit. E quando você chega, cruza a linha de chegada, tem uma pessoa para te esperando para te dar uma outra medalha, né? Então tem sempre um lugar reservado, cada país tem um jeito diferente, né? E eu em Londres tinha um senhor lá, quando foi eu lá cheguei... que você completou, né? Tô aqui tentando lembrar, Foi porque eu em li, Londres. mas... E ele disse para mim, eu estou aqui por você, né? E aí colocou a medalha no meu pescoço e, gente, é um momento lindo. Não, assim, mas né? imagina, Meia hora gente. chorando. É. São 6 horas, são 6 anos, pelo menos, né? Foi 5 horas Tem de- pessoas que correm mais aí, mas geralmente tem as pessoas... Sim, é muita coisa envolvida, né? É dinheiro, Exatamente. é investimento, é tempo. É conciliar a vida, conciliar pessoal, a vida. trabalho. Você falou chorando, eu já tava chorando no dia que eu fui buscar o kit, entendeu? Eu sou manteiga derretida. Não, eu acho que você já tá chorando, arrumando a mala pra embarcar, né? Eu fiz o L'Etape de Tour na França. Né? É uma prova, para quem não conhece, é a etapa rainha do Tour de France, então é uma prova de ciclismo também. Você também é pouquíssima. ciclista. Ela é. É mais fácil ela falar o que ela não faz. Né? Porque senão... Sara, o que você A faz? Sara é uma mulher, assim, multifacetada, entendeu? Isso aqui vai virar Noite Dia Cast, porque ela vai mais ficar ou menos falando cada isso. história. Isso porque... Por isso que tá chegando no segundo livro já. Então, isso porque ela começou a treinar aos 40. Exato. Isso. Imagina se essa mulher tivesse começado aos 20. Pois é. Com tudo isso que ela já falou que passou na vida, nem uma bala segura essa mulher. Pelo contrário, pega a carona, né? Eu tenho no vou podcast, falar- vou fazer uma sessão que é super heroínas não usam capa. Vocês duas estão lá. Porque as histórias, assim, tô conhecendo pessoas, mulheres incríveis, que cada história que fala assim, um homem fala assim, eu não chego nem perto disso, com toda a força que o homem tem, não uma segura a amiga, onda. Quando eu contei para ela do meu câncer, ela disse assim, amiga, nós Mulheres Maravilhas, de vez em quando precisamos tirar a capinha, lavar, dar uma passadinha, deixá-la bem brilhosa e cheirosa só para vestir de novo. E é verdade, né? E é isso. E é sobre isso. Mas lá na França, quando deu a largada do L'Etape, né, que é uma prova também difícil, de treino e tudo mais, Só subida. eu chorei, acho que, sei lá, os primeiros 20 quilômetros da prova, da largada, assim, eu chorei, porque eu não acreditava que eu estava ali, né? É um treino insano. Eu ia ali para a Serra Velha de Campos, parava o carro no pé da serra, subia 4 vezes, voltava, dava um dia inteiro de treino e voltava para casa, né? Vou explicar para o pessoal que o do L'Etape não é simplesmente você pegar e fazer distância. A distância inteira é só subida. E não tem descida, porque quando tem descida é tão rápido que não dá tempo de você se ligar que desceu, já está subindo de novo. Então, assim, a sensação é que só sobe. Foi a primeira vez na minha vida que eu senti que eu estava colocando a minha vida em risco e pensei em abandonar uma prova. Porque esfriou muito, então quando eu cheguei lá em cima, no topo do Tourmalet, a sensação era perto de zero. Eu tava de short, com luva sem Dedinho, dedo, né? Bonitinha. E aí, quando eu comecei a descer, a minha mão congelava para brecar a bike, né? E eu achei que ali, se eu perdesse uma curva, ninguém ia me achar, né?
Ali eu pensei, será que eu não fui longe demais, né? Será que eu não estou escalando? Eu tô fazendo aqui, né? Esse lance de superação foi meio longe demais. Meio longe demais, né? Aí eu pensei em desistir, aí eu dei uma parada, dei uma aquecida na minha mãe. Eu falei, quer saber? Se eu não terminar esse negócio hoje, eu vou ter que ir para Campos muitas vezes o ano que vem para subir um morro de novo, para voltar aqui. Melhor retira isso aqui. Deixa eu tirar da frente já, que eu já me propus a fazer, não tô afim de começar de novo. Quantos quilômetros foram as etapas que você fez? Essa prova acho que eram 90 quilômetros, na verdade, mas o problema era a altimetria, né? O problema era a altimetria. Eu subi o Tourmalet, depois o Catan. O Tourmalet eu subi em 3 horas e meia debaixo de chuva. Né? E aí o meu background de corredora foi muito importante, porque ciclista não sai na chuva, né? Então, você tem fotos lá, assim, todo mundo assim. Ciclista Nutella, né? Ciclista Nutella. Raiz prefere pedalar na chuva do que no rolo. Diz que você não põe a bicicleta para fora de casa se tá chovendo, mas se chover você não termina o passeio, né? Eu não sei esse papo não de ciclista. Assim. Eu sou do tipo, né? Eu sou da categoria paleolítica do triatlo, né? Então, não tinha esses lances de rolo, etc. Tá chovendo? Vambora. Vai embora. Então, tinha tempo ruim. Eu até comentando com o Ale, um parceiro nosso também, que tá tendo uma geração que não sabe andar na chuva. Não sabe. Não, mas não sabe correr na chuva. Não sabe correr na chuva, não sabe nadar na chuva, não sabe nada. Aliás, porque a chuva deve derreter, né? Deve deixar você, não sei. Mas pra bike é perigoso porque o cara não sabe fazer curva, o cara não sabe lidar... Não sabe brecar, não sabe... Então, assim, tá ficando perigoso. Não é brecar, é neutralizar a bike, mas, né? gente, a gente neutraliza tá a bike. Isso na bike, porque é o universo de vocês, né? Não da Sara totalmente, mas... Eu, por exemplo, me machuquei recentemente numa prova de corrida por negligência de outro corredor. Né? Então, as pessoas, elas não estão sabendo correr também. Eu me machuquei em Londres, né? Imagina, eu correndo a maratona da minha vida no quilômetro 14, uma menina na minha frente deixou uma garrafinha d'água cair, eu pisei e virei o pé. Exato. Ali eu achei que a prova tinha acabado. Se não fosse a minha 6ª maratona, se fosse a minha primeira... Você teria parado ali. Eu teria parado ali, né? E outra coisa, eu só não me esborrachei no chão porque outros corredores me apoiaram e me foi deram muito equilíbrio. parecido com a minha história. Eu lembro que você até me contou na época que aconteceu comigo. Então, assim, essa coisa de você começar a praticar um esporte e tudo mais e tal, você também precisa entender que você não tá sozinha, né? E isso em qualquer lugar. Mas se tiver também, tudo bem. Eu morei nos Estados Unidos há muito tempo, estava correndo num final de semana, e eu estava chegando num parque, estava tendo som muito alto, e lá não é comum isso. E eu fiquei incomodado com aquilo, olhei e falei, pô, isso aqui, não olhei pro chão. Pisei numa pedra. Virei o pé, e em seguida, assim, parecia um barco. Meu pé inchou. E assim, não, isso não é nada, isso é só uma torcidinha. Voltei tentando correr, eu estava acho que a 4 quilômetros de casa, quase 5, voltei tentando correr. Aí cheguei em casa, vi aquele pé assim, fui pro banho. Aí a experiência de ciclista, se levou um tombo, volta acelerando para não sentir a dor, chega em casa, toma um banho, aí deixa a pemba vir. Mas já tá no lugar seguro. Já tá em casa, tomou banho, aí você para e fala, bom, agora vai doer. Isso vai doer. Mas tô em casa. Quebrei o pé. Olha. Voltei com o pé quebrado, mas aí entra o lance de você, treinamento de atleta, você acaba cortando a dor, faz o que tem que fazer. E isso pra vida é fundamental, né? Você não deixa a dor te paralisar. Né? Então, assim, e aí depois depois que passou o sufoco, você até tira uma onda. Então, assim, eu já conheci muitas pessoas nesse caminho da vida que elas não conseguem entender esse processo de você lidar bem com a diversidade da vida, porque a pemba, a dor vai vir para todo mundo. Claro. Né? O tempo ruim, a chuva vem para todo mundo. Vem. Não chove, não tem uma nuvenzinha na tua cabeça. Essa história que, quem olha para você e fala assim, nossa, ela é corredora, tem uma vida super executiva, teve uma vida super bacana.
Vai ver os perrengues que você já passou Exatamente. desde pequena. Por que você posta a foto no Instagram na maratona de Nova York? Exato. Só que ninguém sabe o que você passou. Por isso é fundamental isso que vocês fazem de divulgar o perrengue. Para as pessoas saberem se identificarem, né? Porque, pô, eu sou normal, ela também é normal. Ela passou tanto quanto ou mais do que eu passei. Mas ela chegou muito longe, eu também posso. Isso é fundamental. Na pandemia, a Cacá me acompanhava lá nas redes sociais, ela via. Eu quebrei o pé na pandemia. Foi. Né? Acabou de abrir os parques, lá fui eu correr. Tô lá num trotinho solto com uma amiga, né? Virei o pé. Hospital, de bobeira, assim. Do nada. Do nada, né? Rompi 2 ligamentos e quebrei o talos. Aí fui pro hospital, cheguei em casa e no final de semana eu tô lá no celular, meu marido, o que você tá fazendo? Não, porque semana que vem eu vou nadar, né? Nadar com esse pé. Arrumei uma botinha 10 que eu trocava quando eu chegava na piscina, né? E imobilizava a minha perna, colocava flutuador e ia embora nadar, né? E nadava com o braço. E, na verdade, depois eu até abandonei o flutuador porque o médico falou, essa bota já imobiliza, né? Então, eu podia, naquele momento que eu quebrei o pé, ter ficado em casa, falado, pandemia, meu pé tá quebrado, pé pra cima e tal, né? Dá-lhe leite condensado, né? Vamos ser felizes. Exatamente. Né? Mas não, né? Ia pra piscina todo dia, vai lá, nada, né? Mas aquilo te alimentava, né? E a piscina passou a me alimentar de uma forma... A piscina foi uma companheira tão incrível para mim na pandemia que eu não sei nem dizer, assim. Era umas 5:30 da manhã da felicidade. Você é uma triatleta, né? De certa forma, sim. Eu fiz triatlo, né? Eu já fiz um meio Iron, eu fiz Pirassununga lá atrás. Eu fiz muito Audax na bike, né? Tudo depois dos 40? Tudo depois dos 40. Até os 40 você era, assim, apática aos esportes. Na verdade, até os 33 eu era fumante, né? Fazia alguma coisa, andava de bicicleta, umas trilhas, mas não tinha fôlego. Quem fuma 2 maços de cigarro por dia não tem fôlego para nada, né? E como presente de parar de fumar, e isso eu conto lá no Independente, eu me dei um curso de mergulho. Então, eu passei a mergulhar, eu adoro mergulhar. Isso. Tô falando. Eu sou mergulhadora, eu não sabia disso. Já saltei de paraquedas. Base jump já tá na lista também? Então, você sabe que eu tive na África do lá Sul. vem. Então, sabe? Eu vou contar uma coisa. Eu tive lá na África do Sul, lá no maior bang jump do mundo, parece, daquela ponte lá. E o meu grande erro foi, antes de ir saltar, ficar olhando as pessoas que estavam saltando. Aí eu não tive coragem, entendeu? Essa coisa você tem que ser a primeira e pronto. Você tem que ir lá e fazer. Mas, assim, escalada... Você já viu base jump? Que você salta com aquela roupa, o wingsuit? Não. Que você salta, mas a roupa tem umas umas guelras, na verdade, né? E você fica muito mais tempo sobrevoando. E tem os caras mais pirados, que eles fazem voos rasantes e paralelo aos cliffs, aos rochedos. E os caras vão voando literalmente. E os caras passam perto de muros. Não, tem cara que passa num bambolê, num arco. É uma coisa assim, tanto é que o índice de sobrevivência é de 20%. Então. Não recomendo, mas que deve ser muito legal. Ai, sei lá, gente. Não, tirando esse fator da morte, deve ser muito legal. Não, mas aí a gente tem que combinar. De chance de sobrevivência. Eu não tenho filhos, né? Eu não tive filhos. Então, assim, eu tenho muito mais medo de fazer uma coisa que me cause alguma imobilidade ou
que me traga algum dano e me mantenha viva do que morrer. Eu até brinco, eu falo com as pessoas, gente, no meu velório, não precisa chorar, pode fazer festa, porque eu fui uma pessoa que eu vivi intensamente, eu fiz tudo que eu tive vontade, entendeu? E aí, uma vez a gente, numa corrida, batendo um papo desses assim, uma amiga virou e falou assim, e nada de flores, né, Sara? Porque o seu caixão ninguém vai conseguir carregar, porque vai estar cheio de medalha. Ai, que coisa boa, não é? Eu como tenho filhos, e não são poucos... Tem que pensar melhor. Nossa, gente, até a montanha-russa. Sabe aquela coisa da montanha-russa? Hoje eu tenho medo. Eu falo, meu Deus, e se me der uma parada cardíaca? Quem cuida dos guris? Pois é, né? Mas é aquela história também, né? Tudo tem seu tempo. É. Então, assim, eu acredito que a gente tem uma data. Então... mas eu não sei a minha data. Então, assim, também não vou forçar a barra, entendeu? Não, sim. E as nossas datas, elas estão cada vez mais longas, né? Sim. Imagina assim, nós estamos aqui, eu com quase 55 anos, fazendo outras coisas além da minha vida de executiva, né? Então, eu voltei para a faculdade, estou fazendo formação de conselheira, tenho aí vários trabalhos voluntários que eu faço, né? Na pandemia, nós fundamos uma associação Isso que eu ia falar agora. de mulheres de finanças, que é o WCFO Brasil. Nós temos 82 associadas hoje. Não, e eu acompanhei desde o início, porque até participei ali, fui convidada por elas, e foi muito legal. Imagina, um projeto onde mulheres executivas de finanças se reúnem. C-level, só C-level e com um propósito, né? Que eu acho que isso hoje é o mais importante. Você tem que ter propósito. E o propósito do WCFO é inspirar outras mulheres a alçarem posição de liderança. Então, aos 53 anos, eu com outras amigas fundamos essa associação que está aí crescendo e fazendo diferença na vida de outras mulheres, impactando outras mulheres, né? Sou voluntária lá no Grupo Mulheres do Brasil, no Comitê Esporte, faço trabalho super legal lá com o pessoal. Meu primeiro voluntariado, e que é do meu coração, é o Pernas de Aluguel. Eu sou voluntária no Pernas de Aluguel. Sensacional. Para quem não sabe, você corre com cadeirantes. Isso. Então, você leva a cadeira ali. É muito incrível isso. É simplesmente, né, como diz o slogan, é a alegria de cruzar a linha de chegada em dobro, mas não é em dobro, gente. É o triplo, é o quinto. Cacá, vamos chamar esse pessoal para conversar? Bora. Bem legal, a coisa mais linda. Eu tenho até uma amiga minha em Balneário que também é voluntária de uma... É ONG, né? É uma ONG. De ONGs, assim. Então, assim, faz um trabalho lindo. E ela sempre me convida também para correr, mas é lá no sul. E aí acaba não batendo as agendas. Ô, Sara, você consegue fazer uma ponte pra gente, trazer esse pessoal? Claro. E aí você vem junto também pra bater um papo. Eduardo Godoy, ele tá de férias agora, mas ele voltando agora, vamos trazer ele aqui. E ele é super aberto. Inclusive, vamos botar o link deles na descrição do vídeo também. Pernasdealuguel.org. Né? Lindo. E o Pernas foi o que me propiciou alcançar a medalha das Six Majors, porque conseguir uma vaga na Maratona de Londres é muito difícil, né? Eu tentei, pelo sorteio eu não consegui, com as agências de turismo é muito difícil e muito caro. Ou então você pode ter tempo. E uma outra forma que você pode conseguir é se inscrevendo numa instituição de caridade, né? A Maratona de Londres ela é famosa pelo apoio às instituições de caridade. E eu escrevi, assim, para mais de 20 instituições. Apoio ao câncer, apoio a doenças mentais, apoio à depressão, todas as que eu tinha alguma aproximação. Sim. E aí, uma das associações, que é uma associação que também investe na inclusão da criança no esporte, crianças com dificuldade de mobilidade do esporte lá em Londres, me aceitou.
por causa do meu trabalho no Pernas de Aluguel aqui no Brasil. Então, eles enxergaram que tinha aderência, que tinha conexão, e aí eu fui aceita. E agora, eu escrevi para eles, contando a história do meu câncer, que eu tinha sido sorteada, e que o meu marido queria uma vaga, né? E se eles conseguiriam uma vaga na caridade, para ele correr comigo essa prova. E aí a gente conseguiu uma vaga na caridade, e ele vai comigo. Presente em dobro. Não sabia disso. Desculpa perguntar, mas quanto tempo você está casada? 7 anos. Que bacana. Sensacional, gente. Que lindo. 7 anos. E assim, quando eu conheci o Nelo, eu nem sabia, eu já tinha corrido Berlim. Na verdade, a gente tem uma história meio estranha, né? Você consegue imaginar que você, perto dos 50 anos, vai se casar com uma pessoa que vocês a vida inteira votaram no mesmo colégio eleitoral em salas distantes menos de 100 metros? E vocês nunca tinham se encontrado? Que loucura. Né? Ele trabalhava na rua que eu morava. Depois, a gente morava no mesmo bairro, mas assim, com 4 quadras de distância, frequentando a mesma padaria, o mesmo restaurante, o mesmo supermercado. E a gente não se encontrava. Nós corremos a Maratona de Berlim em 2011 juntos. Ele também já era corredor. Eu não sabia disso. Só que a gente não se conhecia. A primeira maratona dele foi Berlim, a minha primeira maratona foi Berlim, 2011. Né? Essa história dá um livro e um filme. Mas e aí, como é que vocês se conheceram, então? Como que surgiu esse encontro? Aí eu voltei do L'Étape, da França. Um dia eu ia muito para a estrada, né? Eu sempre fui ciclista de pelotão. Ia para a estrada. E teve um final de semana que eu não fui para a estrada, mas eu fui fazer um treino leve lá na USP. E ele estava treinando para a Maratona de Tóquio. Ele que sonhava em alcançar a medalha das Six Majors, né? E aí eu tava lá na raia, me atrapalhei lá com o meu Garmin, fazendo uma propaganda pro nosso patrocinador. Obrigado. Gente, Garmin gera casamento, hein? Exato. Todo mundo clicando no link. E aí eu tô ligando pros importadores lá e falo, ó, galera, eu quero minha parte em dobro aqui com essa propaganda. Me atrapalhei e atropelei ele. Aí eu parei para pedir desculpas. Ele. Trocamos telefone e Na desculpa, sim, trocou o telefone já. Ele pediu meu Gente, telefone, o golpe ainda funciona, viu? A meninas vão comprar bicicleta e um Garmin. E aí a gente saiu para jantar e a gente se apaixonou. E ele tinha o sonho de correr as majors, né? E eu fui com ele para Tóquio, torci por ele em Tóquio, né? E aí, quando a gente voltou, ele falou, olha, se eu posso fazer uma viagem de ida e volta para Tóquio com você no avião, na classe econômica, e a gente ainda voltar apaixonado, a gente pode casar, né? Exato. E a gente foi morar junto. Passou. A gente passou. Essa história é a prova de que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, né? E no momento certo, a coisa mais impossível acontece. Eu odeio essa frase, tudo tem seu tempo. Uma pessoa ansiosa e agitada como nós somos... Ele já me coloca. Você é mais ansioso, não. Eu sou um pouquinho mais. Você é mais... Eu sou comedida. Você é a falsa calma, né? A falsa calma. Mas é mais verdade, porque assim, tudo tem seu tempo. Claro. E no momento certo, e quanto mais a gente quer forçar um momento, mais a gente afasta, né? Não, e a gente é um casal que se a gente tivesse se conhecido aos 20 anos, a gente não estaria junto. A mesma coisa eu. Então. Entendeu? E a gente tá junto pela nossa maturidade. Que incrível isso. Vocês estavam tão perto. Não, assim... Mas assim, não era a hora ainda. Se a gente pegar nosso pote de medalhas e começar a cruzar as medalhas assim, né? A gente estava nas mesmas provas, nos mesmos momentos. Mas né? É que tá tudo escrito, tá tudo né? Lá, que tem um momento mesmo. É a coisa mais engraçada isso, né? Porque eu também falo muito, eu e meu marido somos 2 opostos. Só que quando a gente se encontrou, entre se encontrar pela primeira vez e decidir casar, foram 3 meses, né? Decidir não, se casar. Foram 3 meses. A gente então foi também muito foi mais rápido. ou menos isso.
E aí a gente, no nosso primeiro papo, ele falou assim, entre as coisas que a gente tava falando, de afinidades, não sei o quê, ele falou assim, se você falar que você corre, eu caso com você. Eu falei, então, você pode começar a providenciar a cerimônia. E ele falou, como assim? Aí eu comecei a falar, já fui pra essa corrida, essa, corro assim, essa tal, desde Tana. Aí ele falou, meu Deus do céu, né? E aí, hoje, a gente volta e meia, esbarra em histórias do passado que ele fez, também participou de alguma coisa que ele participou, que eu também participei, ou pessoas comuns a nós dois, ele totalmente offline, eu online, mas pessoas comuns, né? Então é uma coisa muito louca, assim, sabe? Aí eu falo assim, gente, olha, precisei passar por tudo isso, toda a minha história, todas as frustrações amorosas, todos os perrengues reais com homens, pra chegar numa pessoa e dizer, opa, e é uma coisa muito engraçada, porque a gente sente, opa, esse aqui é diferente, né? A coisa flui, é genuína. Então, assim, é uma certeza que você não sabe nem explicar de onde vem. É tão engraçado, né? Uma vez eu tava correndo com uma amiga e aí ela falou assim, conheci um crush. Aí eu falei, legal, né? E aí saiu com ele, ela tava recém-separada e tal. Então, e foi isso, foi ótimo e tal, não sei o que lá. Eu falei, bom, você já passou a noite na internet escolhendo um vestido de noiva, já comprou todo enxoval e tal, já tá planejando a festa daquele primeiro encontro. E ela, você é muito escrachado, que não sei o que lá, como é que você sabe que é assim? Porque eu já te conheço, né? Não. E aí não dava certo, não dava certo com outro. E eu falava pra ela assim, por que você não se preocupa de estar plena com você? Né? Se encontre, seja feliz com você, se baste, né? Vai aparecer a pessoa certa. E hoje ela tá casada. Por quê? Porque apareceu a pessoa certa. E é uma coisa também assim, embora o podcast não seja sobre isso, mas é uma coisa que eu falo assim, no momento em que você solta, vem. Porque é o momento que você tá em paz com você, que você não depende do outro, que você entendeu que a tua felicidade depende de você, que você se ama, que você se basta, que a tua companhia te faz bem. Aí aparece. Exatamente. Porque vem pra somar, não pra atrapalhar e nem pra subtrair. E por falar em atrapalhar, subtrair, conta pra gente um perrengue, vai, voltando pro teu livro. Conta aí um perrengue real daquele que você falou assim, caraca, esse é um perrengue, um piriri, uma coisa assim, perrengue. Minha primeira maratona, Berlim, foi um perrengue total, né? Eu tive diarreia no meio da maratona. Mas que é super real, gente, viu, gente? Acreditem, gente, que os banheiros químicos em Berlim, eles são limpos, eles são cheirosos, entendeu? Tem papel higiênico. Era aquele fechadinho, porque eu já fui naquela prova que é aquele que parece um... Não, fechadinho. Que você só fica com o corpinho, né? Não, fechadinho. Já viu esses? Fechadinho. Esse é punk. Mas a hora que você tá precisando... Não, com certeza, qualquer lugar serve. É um paraíso. E assim, então deu tudo, mas assim, lá pelos meus quilômetro 30, eu tive uma diarreia bem forte, né? Mas depois segui a prova, detestei correr maratona em Berlim. O restante da prova, o final da prova, os últimos 10 quilômetros, eu xinguei Deus e todo mundo, porque... achava que ninguém precisava correr uma maratona para ser feliz. Como é que inventa um negócio desse, que tá todo mundo louco, entendeu? Falei muito palavrão naquela prova, terminei a prova, jurei por Deus que eu jamais correria outra maratona. A gente percebeu como você é firme nas promessas. Então, e eu também falava que eu jamais me casaria de novo. Nossa, super firme. Quantos minutos durou essa sua promessa que você jamais ia correr de novo? Durou muito tempo. Maratona durou muito tempo, porque eu só voltei para a corrida quando eu conheci o Nelo, porque aí o Nelo que falou, não, para com esse negócio, tem que ser feliz. E aí eu fui para a Maratona de Nova York, e aí a minha amiga senhorinha, no quilômetro 21... Te deu aquela lição. Me deu uma lição de vida em segundos, né? Até porque, gente, eu estava aberta para receber a lição dela, porque eu estava vivendo o momento, né? Eu não estava pensando lá na frente, né? Então, ela me deu aquela lição. E aí que eu voltei a correr, né? E uma coisa da corrida que eu acho
é que você correr por correr é uma coisa muito fácil, né? Correr, gente, eu já corri em qualquer lugar do mundo que você imaginar. Imagina que eu já corri na Turquia, já corri na Grécia. Porque basta você estar indo para uma viagem, se você levar um par de tênis... Exato. E eu ainda sou bastante prática, eu levo camiseta velha de corrida, então já vou deixando pelo meio do caminho, volto até com a mala mais leve. Né? Você sempre pode encaixar uma corrida nas suas viagens, né? Então, o esporte em si... Ele é relativamente barato, porque você tem tênis aí de todos os custos. Super, né? Democrático. É muito democrático. É tão democrático que, assim, você convive com a elite da corrida ali do seu lado. Então, quando você está nas provas, os grandes corredores, eles são pessoas extremamente simples, extremamente humildes. Eles estão ali com você. E é um esporte que é fácil de você manter. A bike não é. A bike demanda uma logística, um esporte caro, né? A natação, você precisa da piscina. Eu tenho a sorte de ter uma academia que tem uma piscina que eu vou a pé, né? Todo mundo chora de rico. Depois dos 50, você não se preocupa mais com muita coisa, né? Então, eu tenho um roupão que é aqueles de surfista, que parece vestido de toalha. Sei. Então, eu me visto, ponho o roupão, vou lá, nado, ponho o roupão de novo, volto e tomo banho na minha casa. Eu não tenho que ficar arrumando mochila de ginástica, essas coisas todas que dá muito trabalho. Exato. Né? E toma banho na sua casa, no seu box, entendeu? É isso tudo mesmo. certinho, entendeu? Só que exige logística, né? E a corrida não existe logística. Você põe o tênis, você sai correndo de casa e você volta correndo para casa. Exato. E em tempos modernos, em último caso, chama o Uber. Falhou, ou fez... Eu, uma vez, em Chicago, saí pra correr, né? Tava viajando e tal. E Chicago respira corrida, Nossa né? Nossa Senhora. Dá até raiva. É uma delícia, né? Porque, assim, aonde você fala assim, não, hoje eu vou acordar cedo, você é a única correndo nessa cidade. Já tem 1.100 pessoas naquela quadra correndo com você. Aí você faz assim, não é possível, gente. Um frio, pessoal nadando, correndo, enfim. Aí saí. Segundo dia em Chicago, vou correr, tal, coloquei meu relógio e fui. De repente, eu já tinha terminado o treino, só que eu fui embora, assim. Aí falei, eita, e agora pra eu voltar? Aonde eu tô? Como que é? Como que eu faço pra voltar? Putz, vou ter que olhar no celular, tal. Aí chegou uma hora, eu falei assim, cara, eu tenho o meu treino inteiro pra voltar. Aí eu falei, ixi, eu acho que vou ter que pedir um Uber. Pediu? E tive que pedir por causa do meu compromisso, eu tinha horário e tal. Se eu tivesse só ali no passeio e tal, aí tudo bem. Mas não, eu tinha horário pra voltar, tinha que chegar no hotel, tomar banho e sair e tal. Aí eu falei, vou ter que pedir um Uber. Porque a melhor forma de você cumprir o seu treino e um pouquinho além só vai. Né? Nossa, mas você tem que voltar. Mas outro dia, assim, não vou longe. Eu fui no Bruno Covas, ali na Marginal. E aí, aquela história, nossa, nunca tinha ido, quero ir até o final pra ver. E aí, ainda bem que eu cruzei meu marido, porque eu fiz uma perna. Aí ele falou assim pra mim, aonde você acha que tá indo? Ele falou, você não falou que tinha tanto tempo? Aí eu falei, que eu tô conhecendo a pista. Ele falou, cara, não vai dar tempo de você ir, voltar e não sei o que, você vai fazer bem a mais. Então ele foi ali o meu ponto, porque eu tava curtindo correr nas margens da Marginal. É tudo igual, né? Nossa, gente. Corredor é tudo igual, gente. Só que assim, vamos aqui dar um crédito aos treinadores, né? Tem planilha, sigam a planilha. Exato. Façam planejado. A gente super segue. Sempre. Arrisca. Arrisca. Até que ela diz, não, tô bem, eu aguento, fazer um pouquinho mais. Então. 5 quilômetros a mais, 10 quilômetros a mais. O treinador fica super feliz. Fica. Sara, conta pra gente, você tem apagão nas provas? Porque eu tenho uns apagões, assim. Tipo, tô correndo, eu tava contando Poá, por exemplo, os primeiros 7 quilômetros, eu não percebi. Eu corri. Aí cruzei com os meninos da assessoria ali, dando um tchauzinho. Aí falei, eles tinham falado que era no 7º. Aí eu olhei o relógio, 7º. Falei, caramba, você tem esses apagões, assim? Eu tenho, assim, porque... E às vezes, mesmo no treino, né? Às vezes eu saio, quando eu faço longo, eu faço pela cidade.
né? E faço pela cidade e termino no Ibira, porque aí eu já estou mais cansada, o piso é mais preparado, tem uns buracos, e eu sou sócia do Círculo. Então, aí depois eu vou pro Círculo, deixo lá uma roupa e tal, tomo banho, chamo o Uber. Então, você sai da tua casa e vai indo pro Ibirapuera. Pego o Paulista, vou lá, São Judas Tadeu, Indianópolis, desço Ibirapuera, aí termino longo no Ibirapuera, e aí tomo banho no clube e volto pra casa. Faz a subidinha da Indianópolis ali? Sim. Gostosinha aquela subidinha. E então faço toda aquela brincadeira ali. E às vezes as pessoas me chamam no parque, né? Porque a gente acaba conhecendo muita gente, encontra as pessoas. E eu tenho que chamar, às vezes tem que bater, né? Porque eu não escuto, porque eu tô... Tá off, né? Viajandona. Viajandona. Eu sou assim. E me faz muito bem, assim, eu resolvo brigas, eu resolvo problemas, Você faz reunião com você? faço eu faço várias reuniões. Choro, fico alegre, né? Teve momentos, assim, que eu tava treinando pra maratona, que eu tava em momentos muito, assim, estressantes da minha vida. Eu terminava a prova, o treino ali, sentava num cantinho, sentava e chorava. Eu tenho 2 desafios até Nova York. Um é aprender a beber água correndo. Porque eu realmente tenho essa por que dificuldade. você precisa aprender a beber água correndo? Porque eu quebro o meu ritmo, às vezes, sabe? Você vai chegar lá, você vai fazer todo um treinamento aqui, você vai chegar lá, vai ter aqueles copinhos insuportáveis com a boca desse tamanho, entendeu? E aí você vai querer tomar água correndo e vai jogar água na cara. Não, assim, quem consegue beber um copinho correndo? Não consegue, E assim, eles esperam que a gente vá beber, assim, é um gole, tipo, algumas gotas que entram na boca, Exato, o resto... Você tem que ficar, olha, você tem que pegar aquele copinho de plástico, fechar tudo aqui, fazer um biquinho de pato aqui, pra colocar aqui na boca e fazer tudo isso correndo. Não existe essa possibilidade. Não, mas não é correndo. É pelo menos porque eu preciso parar muitas vezes. Então, Sabe? pega a água ali, aproveita, faz uma caminhada. Primeiro é o seguinte, quem falou que não pode andar numa maratona? Não, ninguém. Tá? É coisa da nossa cabeça. A única coisa que eu falo pra todo mundo... Levando bronca aqui, ó, no ar. Vamos lá. Adoro. A única coisa que eu falo para as pessoas é o seguinte: não tem problema nenhum andar numa maratona. O que eu aconselho depois de 7 maratonas se você está chegando muito no final e você acha que você vai andar, tenha um plano. Né? Coloque uma meta. Eu vou andar 1 quilômetro, eu vou andar 1 minuto e correr 1 quilômetro. Vou andar 1 minuto e correr 1 quilômetro. Tá muito pesado. Então eu vou andar 500 metros e vou correr 500 metros. Vou andar 500 metros e vou correr 500 legal metros. Isso. Coloque metas para você. Porque se você chegar, você está empapuçado de corrida, você está cansado. Se você está andando, você é um corredor que faz em tempo alto. Então, coloque metas para que não fique angustiante. Não, porque aí você tem um intervalado ali, aí não vai ficar angustiante do tipo, isso não vai acabar nunca, né? Eu falo que eu corro 6 vezes 7. Né? A minha prova, eu corro 6 vezes 7. Então, quando eu corri 7 quilômetros... 6 vezes 7, 42. Ah, tá. 6 vezes 7. Tá. Você divide a prova em... Meus treinos, tudo pra mim, são múltiplos de 7. Os longões, sempre vai ser múltiplo de 7. Então, assim, se eu corri 7, faltam 5 vezes 7. Aí eu corri mais 7, faltam 4 vezes 7. Depois mais 7. Eu tenho muito 7, isso 7, nos tiros. Entendeu? Eu adoro, eu acho mais difícil. Os treinos intervalados são os mais difíceis, mas são os que eu mais... tenho tesão, sabe? É aquilo que me motiva. Terça-feira, pra mim, é o dia que eu faço assim, sabe? Taralho, pra não falar a palavra. Então, realmente, eu gosto, porque ele é divididinho, assim, e eu não vejo passar. É muito rápido. Então, aí, se você tá ali, entrou 30 pra cima, né? E precisou andar...
monte o seu plano da sua caminhada, né? Porque senão você vai andar infinitamente, a prova não vai acabar, gente. 10 quilômetros de caminhada é muito tempo. Né? E as pessoas vão te passando, aí não tem mais água, não tem mais comida, não tem mais ninguém, né? Não dá, né? Se dê um plano. É o único conselho que eu dou para as pessoas. O item 1 desse plano, para a grande maioria dos mortais, não é se você vai andar, é apenas quando você vai andar. Se você sabe disso, você não vai ser o único. Exatamente. E nem o primeiro nem o último. Então, assim, relaxa, curte a prova, curte o que você está andando, olha o lugar, a vizinhança, quem está do seu lado, brinca com alguém vai brincar com você, presta atenção, porque se torna um momento divertido. Até estava falando que a parte mais engraçada da prova é o pessoal do fundão, que se diverte, que brinca, que tá lá curtindo, não tá lá para fazer tempo. Os americanos são os que mais correm maratona, né? E uma vez eu estava num congresso que tinha gente de um monte de lugar do mundo e um americano estava me falando assim, por que eu corro maratona? Eu olhei para ele e falei assim, impossível. Não. A gente tem uma técnica. Eles correm 1 minuto e andam 1 minuto. Correm 1 minuto e andam 1 minuto. É a técnica deles. E funciona, né? Funciona, né? Toda vez que eu tô assim mais lesionado, eu tô voltando a correr, meu marido fala assim, qual que é seu plano, né? E é meio isso. O Marcos Paulo gosta disso também, né? Adora. Qual é o intervalado que você vai fazer nessa prova? Às vezes é correr 7 minutos, andar 3, corre 7, anda 3, né? Então você tem que ter um plano. Não tem problema, desde que você tenha um plano. Eu voltei do Covid sem saber como correr. E ele colocou pra mim, você vai fazer assim, sabe? Intervalando. Aí eu comecei a pular os intervalos. Aí ele fez o quê? Tirou a corrida e me pôs pra andar. Ele falou assim, você vai aprender a andar. Pra depois reaprender a correr. E pra mim foi uma lição, assim. Então, toda vez que eu vejo que a coisa tá pegando pra mim, eu reduzo, sabe, o meu pace, eu falo, não, deixa eu ajustar isso. Aí eu começo a fazer 30 segundos no pace que ele pediu e 30 num pouco mais confortável. 30. Então eu vou fazer dessa brincadeira. E de repente eu já consigo me recuperar e manter novamente o que ele pediu. Então, agora você vai ter que aprender a tomar banho na prova, né? Porque você vai pegar o copinho, tomar água correndo. A segunda coisa é aprender a correr e chorar. Por quê? Assim como eu escuto todo mundo falando que chora enquanto corre, mas gente, eu quando vou chorar, trava o meu pescoço, a minha garganta trava de um jeito que eu fico até surda, sabe? Porque entra em tudo aqui, então eu passo a não enxergar, fica tudo embaçado para enxergar. Eu não consigo puxar ar, eu não consigo engolir saliva, eu já não escuto o que tá acontecendo, é como se assim, aqui passasse... Gente, aí eu paro, eu tenho que me reorganizar. Eu tive uma prova que eu tava muito emocionada. E aí a perna começou a ficar bamba, até, sabe a sensação de fraqueza? Eu falei, gente, o que é isso? Mas era emoção. Eu senti literalmente emoção tomando conta do meu corpo inteiro. E aí eu parei, a pessoa fez assim, vamos, não sei o quê, mais um pouquinho. Eu falei, não é isso, eu só tô me reorganizando, porque eu não tô conseguindo controlar a emoção. Então, isso é um aprendizado para mim, porque eu tenho certeza que, assim, uma única coisa pode estragar os meus planos, que é a emoção, o choro. Porque aí eu vou ter que parar e aí aquilo pode me quebrar de uma vez, entendeu? Então, tem outra coisa que pode te quebrar de uma vez. É você engasgar com um copinho de água ou de Gatorade. Pronto, pegaram. Não é, Sara? Não, gente. Sem engasgar ali não é difícil. Palavras que já engasgou Cacá vai parar vezes. Pra beber água, tá bom? Recomendo. Tá bom, gente, é só uma coisa. Não, Cacá, caminhar. Tá, é só uma coisa que eu preciso aprender, mas eu posso aprender a chorar. É porque, deixa eu te falar, o banho de água, ok, mas o banho de Gatorade, você vai ficar melada a prova inteira. Né? O Gatorade para. Aliás, normalmente, eu sou meio fresquinha, né? Então, o Gatorade e a água, eles estão ali
pau a pau. Então, eu tomo o Gatorade, já pego o copo d'água e já lavo a mão. É uma boa. Você toma o Gatorade, depois você vai pra água, porque se for o contrário... Lavo a mão ali. Se for tentar... Alguém consegue tomar essa desgraça correndo? Então, não sei. É impossível. Né? A lei da gravidade proíbe isso. Mas é o que eu falo pra todo mundo. Eu falo, não é possível, gente. Então, eu tô me sentindo uma pessoa não letrada na corrida na hora de beber. Eu acho assim, por exemplo, o copinho de água que a gente tem aqui no Brasil... eu vou lá, eu meto o dedão aqui, faço um buraquinho, entendeu? E aí dou lá uns golinhos e tal, não sei o que lá. E dispensa. Dispenso, né? Então, ok. Garrafinha d'água também. Não, aqueles copinhos são um horror de maratona. Londres tinha um negócio muito legal que eles desenvolveram, que eu não sei se vai ter mais. Era uma bolinha, que era uma membrana comestível. Então, ficavam os caras com umas luvinhas, eles te davam aquela bolinha assim, você punha na boca, era água. Você tinha... Que sensacional! Você já fez prova que você tinha um saquinho de água. Saquinho de água. O saquinho é legal também, você toma como um chup-chup. E você vai... Aí dá pra você correr, você vai segurando, vai dosando. Agora... De quem foi a ideia de botar Gatorade no copo? E não é um copo mais rígido. Um copo. É aquela coisa que você pega, ele já tá babando. Às vezes de papel, às vezes de plástico, aquele silicone, sei lá o que é aquilo. Você, na hora que agarra, já... Não, ainda não, eu não sei se ainda tem, acho que não, mas tinha aqueles copos de papelão da própria Gatorade... Né? Olha a propaganda negativa para vocês. E a hora que você pegava o negócio, já vinha meio que, né, desequilibrado. E eu, principalmente, sou totalmente descoordenado. Não tinha outro. O negócio ia para tudo quanto é lugar, menos para boca. Inclusive nariz, orelha, enfim. Saía tudo. Aí que eu fazia? Eu começava a treinar para parar, beber e sair correndo. Eu treinava parada, para perder menos tempo e ficar menos indigesto. Porque se você para, teu corpo muda e você fica indigesto para começar a correr. Aí eu treinava isso. E aí foi assim que eu me achei. Não, e o pior não é isso, né? O pior é quanto tempo que você tem que correr depois do posto de Gatorade para aquela meleca sair do tênis e você... Nossa, é verdade. Parar de grudar. Nossa, que às vezes você fica preso ali, vem alguém, te tira aquela gosma. Exatamente. Assim, né? Aí você vai agarrando assim, deixando entra o Meatbusters. Quase como pisar no chiclete. Entra Ghostbusters e elimina aquele fantasma. Aí naquele momento que você vai conferir teu rendimento, você percebe que o seu pace foi modificado por conta do Gatorade, do grude, né? Exatamente. Então, mas até o lance da bike, você que é ciclista, se você quer fazer média de 32, você tem que programar teu pedal para 34. Porque você vai ter curva, vai reduzir, acelerar, etc. Mesma coisa, você quer fazer um pace na corrida para 5:1, você tem que estar treinando para 4:45, 4:40. Eu vou te contar como é que eu treino. O tempo de corte das maratonas, das majors, normalmente são 6 horas. Tá? Eu sei que eu sou capaz de... Nem que eu vá me arrastando, que eu vou terminar uma maratona em 6 horas. Então, tudo que eu fizer abaixo de 6 horas tá no lucro, acabou. Entendeu? Tá certo, porque você tá curtindo também. O importante é a curtição. E você passa em lugares legais. Você não vai parar para tirar uma foto por causa do seu tempo. Né? Aquela foto nunca mais você vai ter na vida. Nem que seja uma foto mental. Exatamente. Você para, olha e fala... Nunca mais vai ser na sua cabeça aquilo. Você vai sentir... Não só vai ver a imagem, mas você vai sentir o cheiro que estava lá, as emoções, você vai lembrar das pessoas. É aquela história, o que a gente leva são lembranças. São as lembranças. Tem uma amiga que ela tinha... eu quero correr 10 quilômetros abaixo de 50 minutos. Aí um dia ela fez uma prova, correu 10 quilômetros abaixo de 50 minutos. Chegou lá, eu falei, e aí, né? Parabéns e tal. Ela falou, nunca mais. Por quê? Eu não me diverti. Acabou, não exatamente. Quero. Né? Você fica lá só focado no tempo, você não se diverte, você não conversa com as pessoas. Sei lá, tem sempre alguém interessante do seu lado para você conversar. Sempre tem. Não, e aí você conversa correndo também? Eu converso nas maratonas. Gente do Aliás, todo o esquema para poder correr por caridade na Maratona de Londres... Você pegou em outra maratona? Foi na Maratona de Boston, com uma menina que eu encontrei lá no caminho, encaixei o pace com ela, comecei a conversar com ela. E ela era de Boston, ela estava correndo por caridade, ela me deu umas dicas.
Olha só que aprendizado. Sara, conta, eu diria assim, que a gente vai madrugada dentro, mas a gente não pode, né? Porque senão vamos ter problema. Mas eu quero que você deixe uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, a minha mensagem, eu já falei aqui algumas vezes, né? Você tem que desenhar seu pórtico. Você tem que ter um pórtico. Né? E se for muito difícil de visualizar na sua mente, escreve, coloca um bilhetinho para você em algum lugar que você veja todos os dias e vá para esse pórtico. Porque a gente tem que ter sonhos, a gente não pode desacreditar, porque qualquer sonho que você tenha, você é capaz de alcançá-lo. É uma questão de você lutar por ele. E se tiver muito difícil, tipo, sei lá, né? Eu morro de medo de tartaruga, então Galápagos está fora da minha lista. Ela salta de paraquedas e tem medo de tartaruga. Tenho. Tira de lado, entendeu? E vai para um sonho que seja atingível, seja viável para você e que vai te fazer feliz. Que maravilha! Sara, obrigada por ter aceito o nosso Tenho mais uma convite. pergunta para ela. Vamos lá. No começo da conversa você falou por que comigo? Do câncer e tudo que aconteceu. Você já achou a resposta? Talvez porque eu tivesse que ser exemplo, né? Ou Talvez tivesse que essa ser é a resposta. uma história, né? Você tinha que ser o caminho, mostrar para as pessoas como é que é. Pras pessoas como Porque você era forte o suficiente para não só desmistificar, mas mostrar o caminho. E você é o exemplo que a vida começa aos 40, literalmente. Ou aos 50. Ou aos 50, ou aos 60, aos 70. No momento que você decide Aos que 40 eu falei que eu viveria os melhores 50% da minha vida, porque eu achava que eu morreria aos 80, né? Eu já acho que eu vou viver um pouquinho mais, né? Então eu tô sempre vivendo os melhores 50% da minha vida. Não que os primeiros 50% não tenham sido bons, mas porque eu quero dar mais qualidade para os próximos 50%. Sensacional. Aí o próximo livro ela vai assinar como Sarah Highlander. É, mais ou menos isso. Para as pessoas que não sabem quem é Highlander, porque, né, só da velha guarda, era um personagem de um filme, de um livro, tem que explicar, né? Dá o Google. Dá um Google, mas era um personagem, um herói quase um herói, que nunca morria. Então, Sarah Highlander. Exatamente. Sarah, Gente, obrigada demais. Foi super agradável. Obrigada pela oportunidade. nós que agradecemos o teu tempo. privilégio Te presentear com Por favor, corridas, né? eu Porque tava a só Cacá já olhando. leu. Assim, eu falei assim, se ela não me der, eu vou pegar. Se ela bobear, se ela não me der, eu vou pegar isso Vou aqui. dar Elza aqui. Vai ser na mão grande isso aqui. E quem quiser, tá lá na Amazon à disposição. E depois que lê, gente, deixa uma classificação. Se gostou, se não gostou, não tem problema. Só classifica. Que é super importante. E eu vou dar uma sugestão. Depois que você lê o livro dela, apresentei esse mesmo livro para alguém. Exatamente. Repassa, não fica com o livro. Passa para alguém que vai ser muito útil. E vai fazer bem para você. Com certeza. Obrigado, Sara. Obrigada, Muito Sara. obrigado. Obrigado pela sua presença, por ter vindo, pela paciência. Obrigado pelo exemplo que você é. Parabéns pelo exemplo que você é. Super Obrigada. inspiradora. E é isso, a Cacá vai fazer tudo para promover isso aqui, porque muita gente precisa ver esse Com podcast, certeza. esse bate-papo. E aí, para você que assistiu, por favor, deixa um like, ajuda bastante a gente, ajuda a divulgar para mais pessoas, o YouTube entrega para mais pessoas esses vídeos. Inscreva-se no canal. Põe e o compartilha. sininho. Põe o sininho aí, ativa as notificações e acompanha a gente. Essa é a parte da humilhação do YouTube que a gente tem que fazer, né? Mas fazemos, porque essa é a regra, então vamos jogar para ganhar. Então é isso, nos vemos para a próxima. Agradeço Sara mais uma vez, Cacá, parceirona. E nos vemos para a próxima. Valeu e até mais. Tchau, tchau.